Bom dia, paz, irmãos. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Hoje eu quero ler aqui, irmãos, o primeiro capítulo de Gálatas, logo a partir do primeiro verso, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. São as palavras de Paulo ao povo ali da Galácia, aos Gálatas, dizendo que se ele procurasse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo, ele seria servo de homens, né? Era muito mais fácil agradar a homens sendo servo de homens do que sendo servo de Cristo. E este mesmo cuidado recomendado por Paulo aos Gálatas é válido para nós ainda nos dias de hoje. Talvez mais do que naquela época, nós precisamos estar mais atentos do que o povo da Galácia. Porque há um número maior de pessoas querendo pregar um evangelho diferente daquele pregado por Paulo. Há pessoas que estão buscando agradar a outras pessoas, a outros homens, e por isso querem apresentar um evangelho mais light, soft, sabe? Mais brando, mais fofinho. Um evangelho realmente diferente do que realmente ele é. O evangelho que nos diz que Jesus entregou a si mesmo por nossos pecados para nos resgatar desta presente era perversa. Jesus, pela vontade do próprio Pai, se entregou para nos resgatar dos pecados. Pagou um alto preço por nossos pecados. E nós precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nós precisamos nos converter de nossos maus caminhos. O que prega diferente disso é para agradar a homens. O evangelho é muito light, do tipo: venha do jeito que você está e pode continuar do mesmo jeito, não tem problema não, Jesus te ama. Esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo verdadeiro fala de um alto preço pago ali na cruz, mas fala da necessidade do arrependimento verdadeiro. E arrepender-se não é ter remorso. Arrepender-se é reconhecer o erro e abandonar a prática do erro. É evitar ao máximo o erro. Só que muitos homens, na tentativa de agradar a outros homens, na busca de se tornarem famosos, aclamados, conhecidos, lembrados e até mesmo valorizados, eles passam o pano e apresentam um evangelho um pouco diferente desse. Porque eles querem agradar a homens. Eles enxergam que agradar a homens é melhor para eles mesmos, sabe? Mas o próprio Paulo diz aqui que ele não está tentando agradar a homens. Se fosse para agradar a homem, não era servo de Cristo, ele era servo de homens. Não é verdade? É preciso ter muito cuidado, irmão, com o que a gente fala e com o que a gente ouve. É preciso ter um filtro que funcione bem para entender se quem está te pregando o evangelho quer verdadeiramente lhe apresentar a verdade do evangelho ou ele quer apenas apresentar uma mensagem que mexe com as suas emoções. Uma mensagem que talvez até faça você chorar. Mas será que é uma mensagem que realmente busca
uma transformação de vida, que lhe apresenta a necessidade de se entregar totalmente e verdadeiramente, não é para fazer uma entrega meia boca, meia colher, não, é para se entregar verdadeiramente a Cristo, servi-lo de todo o coração, arrepender-se de todo o seu pecado e reconhecer o alto preço que foi pago pela sua vida. Diferente disso, esse evangelho tão soft, tão light, não é o evangelho de Cristo. Devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes estamos preocupados com a beleza da apresentação do Evangelho do que com o conteúdo verdadeiro do Evangelho. Com a superficialidade do Evangelho e não com a sua integralidade. Que nós, que buscamos ser servos do Senhor, sejamos verdadeiros pregadores da palavra de Deus. E não pessoas que querem apenas trabalhar com a emoção dos outros, que querem apenas fazer um carinho na alma dos outros, mas pessoas que querem realmente ver pessoas transformadas, regeneradas, verdadeiramente arrependidas. E isso muitas vezes se torna impopular, porque para fazer o que deve ser feito, falamos muitas vezes o que as pessoas não querem ouvir, mas precisam ouvir. Mas que sejamos tomados de uma coragem tamanha vinda da parte de Deus, uma ousadia tamanha para falar o que precisa ser dito e não apenas o que os outros querem ouvir. Não é para adaptar o Evangelho às pessoas. As pessoas é que têm que procurar se encaixar no que diz o Evangelho de Cristo. Arrependei-vos, santificai-vos, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Seja santo, arrependa-se, converta-se dos seus maus caminhos, entregue a sua vida ao Senhor, ao domínio e à soberania do Senhor. Quem quer agradar ao Senhor, diz o que precisa ser dito. Diz o que é para ser dito. Agora, quem busca agradar aos homens está sempre buscando maneiras mais agradáveis, bonitas, formosas, lindas. Porque o que somos sem Cristo, somos, na verdade, miseráveis pecadores. Não adianta chamar você de lindo, de linda, se você continua afundado na lama do pecado. Te chamar de lindo e linda pode mexer com o seu ego, mas não te chama para o arrependimento. Pense nisso em nome de Jesus. Pense nisso. Reflita sobre isso. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus nós oramos, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos oriente e capacite a cada um de nós, Pai, nesta manhã, neste dia e por toda a vida, para pregar o Teu Evangelho, para que não sejamos enganados e para que não venhamos a enganar outras pessoas. Mesmo que esta mensagem seja chocante para algumas pessoas, alguns podem interpretá-la até mesmo como agressiva, mas que tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor, que sonda e conhece o coração de cada um de nós. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.